Capítulo 6 dos meios de comunicação. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. A produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no artigo 44. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos e realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do Poder Público Federal. A exigência disposta no caput não se aplica a produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. Título 3. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Capítulo 1. Disposição preliminar. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão. O Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPIR. Capítulo 2 dos Objetivos. São objetivos do SINAPIR promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e promover a integração social da população negra. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Capítulo 3 da Organização e Competência. O Poder Executivo Federal elaborará Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PNPIR. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da PNPIR, bem como organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Étnica,
a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de estados e municípios. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas pelo órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e às atividades previstos nesta lei aos estados, Distrito Federal, municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. Capítulo 4 das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 51. O Poder Público Federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativo, executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Artigo 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias para garantir os cumprimentos de seus direitos. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com lei exposta a experiências de exclusão social. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89. Para apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, a ação civil pública disciplinada na Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Capítulo 5 do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. A implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 7 do artigo 4º desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange à promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia, financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra, incentiva a criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas ao interesse da população negra, incentiva a criação e a manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras, iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior, apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade e oportunidades para a população negra,
apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas brasileiras. O Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultural, esporte e lazer. Durante os 5 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvam políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos nos incisos 7 do artigo 4º desta lei. O Poder Executivo é autorizado a adotar medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa dos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal da Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 56. Transferências voluntárias nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Doações voluntárias de particulares, doações de empresas privadas e organizações não governamentais nacionais ou internacionais. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Agora as disposições finais. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. O Poder Executivo Federal criará instrumentos para aferir eficácia social das medidas previstas nesta lei, efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede municipal de computadores. Artigo 3º e 4º passam a vigorar com a seguinte redação. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, raça, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção opcional. Não, isso aqui não... Enfim.